Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pedimos nesse momento o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, para que a nossa irmã possa ser bem intuída, e com certeza o será, e que nós outros possamos assim apreendermos ao máximo os ensinamentos que nos serão passados novamente no dia de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade, que assim seja, Mestre querido, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos dando sequência a esse assunto aí, que é atraente, mas não é nada assim tão simples de compreender, né? Mas como está em O Livro dos Espíritos, e nós precisamos disso para entender uma opção de outras coisas, não precisamos entender profundamente, que isso a gente nem vai conseguir, mas pelo menos superficialmente saber o que é, né, esse princípio vital. Isso aí a gente precisa, porque tudo, não é, acontece através do fluido que animaliza essa matéria, né, chamado de princípio vital, porque sem isso nós não teríamos a matéria orgânica, os espíritos não poderiam, portanto, interagir neste mundo material aí sem essa organização, né? Então nós paramos na semana passada, aqui, vamos voltar aqui um instantinho, ó, a gente chegou até a comentar o outro, né, mas comentamos esse aqui, sobre essa questão que Gabriel Delany nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre isso. Kardec falou que tinha que falar a respeito do fluido, né, e do princípio, mas nós encontramos em autores muito confiáveis, embora esses mesmos autores às vezes se utilizam de termos que nem são tão adequados assim à doutrina, mas que em nada contribuem também para denegri-la e nem a eles próprios, né? Então, às vezes, o próprio Gabriel Delany, ele também usa algumas coisas assim que a gente vê que Kardec não usou, mas não atrapalha a essência, né, aí o conceito da doutrina. Então, ele falou sobre essa questão: se os genitores se encontram no vigor da idade, possuindo ambos uma vida intensa, o germe acumula em si uma grande energia latente. A gente já comentou sobre isso e vimos que nós já trazemos, né, no início da nossa vida material aí, uma quantidade de fluido necessária à nossa vida. Mas como a gente perde, como a gente interfere muito e a gente acaba estragando um pouco, isso aí a gente precisa de absorver. Bem, a força vital é, portanto, uma energia de capacidade variável, conforme a sua intensidade primitiva e também segundo as circunstâncias em que se desenvolve. Então, aqui está escrito energia. Eu até tenho que me retratar, se é que eu falei que eu tenho que rever, porque eu não deu tempo, porque na hora que eu estava revendo isso aqui, é que eu olhei essa palavra energia aqui, eu acho que eu me referi a princípio vital como energia também, e não é. Se eu o fiz, eu peço que me perdoem e que consertem isso. Princípio vital não é energia vital, não. Não tem nada a ver com energia vital. Porque o princípio pode ser substituído aí, essa palavra, porque princípio é causa. Então, é uma palavra que foi usada por Kardec. O que é princípio? Princípio é causa de alguma coisa. E princípio vital é uma causa de vida. Essa causa de vida, ela é oferecida por esse fluido vital, que é já uma modificação do fluido universal. Outra coisa que a gente costuma dizer, porque está na codificação, também não atrapalha em nada, mas a gente sente aí um pleonasmo, né? Quando a gente fala fluido cósmico universal, porque cósmico e universal são a mesma coisa, né? É o mesmo significado. Então, falar fluido cósmico universal é repetir isso aí, né? Então, a gente chama isso de pleonasmo, né, na língua, quando a gente faz uma repetição assim, igual ver com os olhos, né? A gente não pode ver realmente
de outra forma, né? Então, isso a gente vai vendo que, né, subir para cima são pleonasmos. Então, fluido cósmico universal acaba sendo, mas isso aí está na codificação assim e assim ficará. Mas se quiserem falar só fluido cósmico ou só fluido universal, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa que fluido cósmico universal, Kardec botou assim e assim vai ficar, né? Mas não tem muita necessidade. Quando a gente fala assim, entrar para dentro, não está certo. Mas quando você fala entrar lá para dentro, aí você está dando ênfase. Aí você está realmente querendo confirmar. Mas nessa questão do fluido cósmico universal, não tem aí nenhuma coisa que possa indicar isso. Mas não atrapalhe nada, né? Não atrapalhem absolutamente nada. Até quem sou eu para discutir com isso? Kardec era linguista, Kardec era autoridade, eu não sou nada. Então, mas é só para constar que às vezes vocês vão encontrar fluido cósmico sozinho, ou fluido universal sozinho, né? sem estarem aí unidos. Aí vocês podem pensar, será que é a mesma coisa? Porque tem algumas diferenciações, né? Quando falta, às vezes, uma palavrinha. Mas não é nada diferente, não. É a mesma coisa. Só fluido cósmico, só fluido universal ou fluido cósmico universal, isso aí sim é a mesma coisa. Agora, se eu disse na semana passada que princípio vital é energia vital, não, eu retiro isso, não é. Não sei nem por que falei essa bobagem, porque não é. Por quê? O fluido é uma matéria, né? Fluido. Se fosse, Kardec teria usado energia vital. E por que ele não usou? Porque não é. Ele não usou porque não é. Ah, não, é porque essa palavra não existia na época. Eu já ouvi isso de grandes oradores, internacionais, inclusive. Ora, como não havia? Claro que havia. Só não havia com o conceito que ela tem hoje, que só depois, né, no século XX, ela surgiu no século XIX, essa palavra. No século XX, ela veio com uma força maior, né, lá depois de 1940 e 50, depois da guerra com a energia nuclear, isso aí foi ficando popular, né? Mas ela surgiu mesmo no uso ali, já no finzinho do século XIX, ela já estava em uso. No tempo de Kardec, tanto que tem, inclusive, eu já li dizendo que Kardec não usou essa palavra na codificação. Claro que usou. Dentro do Livro dos Espíritos, ela aparece uma vezinha só, mas ela aparece. Ela aparece como energia e aparece enérgica também, essa palavra. Mas lá para o finzinho, se eu não me engano, lá 900 e pouco, por aí, eu vou até verificar. 900, há pouco tempo eu li essa palavra, acho 930 e pouco. Vê aí, Abel. 930 e pouco, 939, não sei, há pouco tempo eu até li. E está lá no Evangelho também. A gente já passou, até fizemos aí uma palestra domingo, Pedi e Obtereis, falamos sobre a prece, e está lá a energia da corrente. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, escrito isso. Então, claro que já estava em uso, só que não com esse conceito como nós temos agora, né, de energia. Até porque a energia elétrica não existia naquele tempo de Kardec, tanto que Kardec escreveu isso tudo, codificou com lampião. O filme mostrou isso, né, os lampiões. Então não tinha, Thomas Edison estava descobrindo a energia elétrica, né? Então ele coloca, inclusive ele fala sobre isso também no filme. Então ela não existia com esse conceito que nós conhecemos de energia elétrica. Mas a palavra energia, desde 1802 ou 10, sei lá, já se falava. Então ela já existia, mas não era tão popular, não era tão comum, e Kardec era muito criterioso com isso. Ele era muito criterioso. Kardec, ele não foi um simples codificador, porque um codificador apenas organiza só ali as letras, as palavras, ordena aquilo ali e pronto. Mas Kardec não fez isso. Kardec fez um trabalho exaustivo de análise das respostas.
E quando elas vinham com diferenças superficiais, mas com, evidentemente, que teriam que ter o mesmo tema, a mesma essência, ele redigia isso. Então, ele não foi apenas um simples codificador de arrumar palavrinhas e letrinhas, não. Ele foi uma peça fundamental nisso aí, tanto que ele foi considerado o bom senso encarnado, uma das pessoas mais inteligentes ali nessa área, né, da que ele atuava. Ele foi uma figura importantíssima. Então, ele não foi só isso. E por que, então, que ele não colocou o tempo inteiro isso aí sendo substituindo o termo fluido? Né? Porque não é, porque fluido é uma matéria. Fluido é matéria. Tanto que está lá. Quais são os princípios gerais do universo? Deus comandando tudo. E quais são os dois princípios? Espírito e matéria. Então, o espírito não tem nada a ver com a matéria. O fluido cósmico está na matéria. Ele não tem nada a ver com o espírito, ele está na matéria. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, o fluido é matéria, não tem nada a ver com o espírito. E se é matéria, ele não pode ser energia. Por quê? Porque a energia é uma propriedade da matéria, ela não é a matéria. Ela é uma propriedade desta, a capacidade de fazer, de fazer algo, de mostrar um trabalho, de causar uma força. Então, ela não é, ela é uma propriedade. Energia é propriedade de uma matéria. Então, ela não é matéria. E o fluido é. Então, o princípio vital é matéria. Ele é matéria, então ele não é energia. Ele vai gerar energia. Mas ele não pode ser chamado de energia, porque ele é um fluido. Quando se fala em fluido, né, a pessoa fala assim, mas o que é fluido? Né? É algo que não tem forma. Né? A água, por exemplo, é fluida, o ar é fluido, não tem os gases fluidos, ele não tem uma forma. Os fluidos, Kardec deixa bem claro, e a gente vai fechar esse assunto depois, voltando a esse parágrafo, né, dos fluidos, ele não possui características sui generis. O que é isso? Características próprias, ele não tem. Ele assimila. Ele assimila. Por isso que é fluido. Então, fluido é quando não sabe o que é, na verdade, a matéria. É um fluido, não sabe o que é. É um fluido. E Kardec não sabia. E até hoje ninguém nem sabe ainda o que é essa matéria. Por isso que é chamado de fluido, né? Então, corrigindo, se eu disse que princípio vital é energia vital, corrijam, por favor, não é. Quem falou que eu não ia ligar a bênção, né? Já vou eu. Então, aí a gente vê que Gabriel Delany colocou força vital, que pode se aproximar de energia. E ele coloca, ó, a força vital é, portanto, uma energia de capacidade variável, conforme a sua intensidade primitiva, e também segundo as circunstâncias que se desenvolve. Aqui não está errado, não. Por quê? Aquele princípio vital, ele deu vida à matéria antes dela ser a matéria que a gente conhece. Antes dos átomos, lá naquele princípiozinho mesmo. Nas menores partículas. O átomo não é a menor. Então, quando essa matéria adquiriu vida, se tornou orgânica, aí sim começou a gerar uma força. Aí já começa, pode entrar o termo energia? Pode. Ah, por que Kardec não usou? Porque não era usado realmente, esse termo não era tão popular. E ele, para não errar, preferiu deixar fluido. Que aí não erra, porque fluido é algo que a gente não pode definir. Né? Ele é fluido, não é uma coisa ainda. Ele até tem um orador, que eu já escutei isso, ele falando que fluido é igual coisa. E realmente, coisa também não é nada, né? Você me dá um negócio aqui, eu não sei o que eu digo, gente, que coisa é essa? Pode ser coisa. O fluido é mais ou menos isso para essa questão aí. Né? É um fluido, não sei o que é, não sei como é, não sei o que faz, não sei como que acontece, então é um fluido.
Então, aqui, Gabriel não errou. Ele poderia até colocar a força, o fluido vital, mas ele não botou. Botou força. E não deixa de ser, porque depois que esse princípio vital, que esse fluido vital, pode ser princípio, é fluido. Aí sim, é a mesma coisa, só na energia aí que não funciona. Então, depois que animou, que fez, né, que deu vida àquela matéria lá, antes, né, de ser a matéria como a gente conhece, antes dos átomos, aí depois começa a gerar uma força, que aí sim começa a adquirir uma propriedade. Aí a gente já pode até chamar de energia. Kardec não chamou, mas pode ser feito aí dessa forma? Até pode. O princípio é que não pode ser chamado de energia vital. Então, Gabriel continua dizendo aí, ó. A força vital contida no germen anima o perispírito e este desenvolve as suas leis. O perispírito vai desenvolver as suas leis de organização daquele material genético oferecido pelos pais, né? O espírito não vai para dentro do útero. Essa força vital, contudo, foi mais ou menos... Aqui pode ser chamado de força vital? Pode, que já não é o princípio que está ali. O princípio, muito antes disso, já animou, já tornou essa matéria orgânica. Ali já pode até ser chamado de força, né? Então, essa força vital, contudo, foi mais ou menos modificada pelos genitores por causa do DNA, né? Por causa dos genes. E são estas modificações parciais, que não modifica tudo, só em parte, né? Que se vão reproduzir no novo ser. Então, aquele corpinho ali vai ter toda a aparência ali dos pais, porque eles que ofereceram esse material genético, né, para ele. Aí nasce, às vezes, com olhinho azul, às vezes o pai tem aquele olho azul lindo, a mãe não tem, aí a criança nasce sem o olho azul. Poxa, podia ter herdado seu olho azul, não herdou, né? Pois é assim, mas o material genético está lá. Ele pode ter um filhinho depois de olho azul, né? Vão reproduzir no novo ser, visto que a matéria física tem de ser organizada pelo perispírito. Adoro isso aqui, porque isso tira toda a possibilidade, está lá também na Gênese, né? Do perispírito ser forma do corpo físico, como falam alguns. Isso é horroroso, não tem nada a ver. Perispírito não é forma. Não é forma, já está formatado há muito tempo pelo DNA. Ele organiza isso aí, né? Segundo a influência dessa força vital. Então, a outra coisa que eu quero deixar claro, porque eu falei uma coisa que pode fazer confusão, eu disse, a matéria, o fluido vital está ligado à matéria. Ele é matéria, ele não é espírito. Tem nada a ver com o espírito. Mas ele tem a ver com o perispírito, tá? O perispírito está ligado ao espírito, ele tem força vital, ele precisa de ter. Porque ele é o elemento que, através dessa força vital, se liga com o corpo físico, que não é nada, é um corpo, é uma matéria só, não tem inteligência. Então, ele tem, o perispírito é carregado de fluido vital. O perispírito. Ah, mas ele não está junto com o espírito? Tá, mas ó, lembra que a gente falou, entre aspas, ele é o corpo do espírito? Ele não faz parte do espírito. O espírito não tem princípio vital. Ele não tem, ele é espírito, ele não é matéria. Inclusive, é errado a gente chamar o espírito de energia. A gente fala isso às vezes, né? Mas não é certo chamar espírito de energia. Energia é uma propriedade da matéria, espírito não é matéria. Espírito é espírito. É uma força do universo. É constituído das duas, né? Espírito e matéria. Então, não tem nada a ver com matéria. Então, o perispírito está auxiliando aí o espírito a se comunicar com o corpo físico. Ele precisa de ter fluido vital. Esses fluidos, esse aglomerado fluídico em torno desta inteligência, dessa individualidade que é o espírito, ele tem fluido vital. Mas ele não pertence ao espírito, ele pertence à terra.
ele pertence ao planeta. Aqueles fluidos ali são do planeta, são materiais. São materiais quintessenciados, né? Porque nós conhecemos, eu não entendo de física, eu não entendo nada disso, a Bel pode até me auxiliar nisso aí, a gente conhece 3 estados da matéria, a gente conhece, né? Sólido, líquido, gasoso, isso aí é a base. Tem um quarto, que é o plasma, né? É o plasma, não entendo muito, mas eu sei que é o plasma. Aí tem um quinto, que seria algo que a gente não conhece. É algo que a gente não conhece, a gente só conhece esses 4. Então, esse ainda tem um acima desse plasma, que é o que constitui os fluidos do perispírito. Talvez radiação, não sei, alguma coisa próxima disso aí, sei lá. Sei que é acima, é o quinto. Por isso que fala matéria quintessenciada. Ela está no 5º estado da matéria. Nós só conhecemos 4. Esse 5º estado é matéria, mas é uma matéria já tão, né, tão sublimadinha aí, que nada oferece resistência para ela, né? Então, fica bem claro, o espírito não tem princípio vital, ele não tem matéria. O perispírito tem, aliás, está mergulhado nesse fluido, no qual os nossos corpos também nadam, porque nós somos um poço de fluido vital. Pode se chamar aí energia? Nesse momento já pode, porque ela já está modificada, já não é só um fluido, já tem movimento, já tem trabalho aí orgânico. Kardec não chamou, a gente chama atenção para isso, né? Então a gente pode ficar repetindo o que Kardec falou, fluido vital. Então tem fluido vital nas plantas, tem fluido vital em nós, tem fluido vital em tudo que é vivo. Então a gente vai caminhando como Gabriel Delany. A união de alma e corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. O invólucro fluídico é que liga o espírito ao germe. E essa união vai se adensando, torna-se mais íntima de momento a momento, até que se completa quando a criança vem à luz. Quando fala concepção, não é exatamente na hora que o espermatozoide se encontra com o óvulo, não exatamente ali, tem um tempo, tem umas horas aí, tanto que quando se fala, né, em pílula do dia seguinte, que às vezes uma moça que possa ter sofrido um estupro e ela tem medo de engravidar, né? A gente tem outras explicações para esse bebê nascer, né? E deveria nascer, mas isso é para outro momento nosso de conversa aí. Mas ela não quer saber, né, de carregar um bebê fruto de um estupro. Então, o que faz? Ela vai abortar? Não. Ela vai procurar uma assistência e ela vai tomar essa pílulazinha do dia seguinte. Quando fala pílula do dia seguinte, não é só até o dia seguinte. Ela tem aí um prazo, porque essa concepção tem um prazo de talvez aí umas 70 horas, 60 e poucas horas, até que comece realmente a surgir uma vida dali. Isso não é instantâneo, né? Então, por isso que essa pílula ela não é abortiva. Ela não é abortiva, ela é uma pílula que vai impedir essa concepção dentro desse período aí de tempo. Então, quando a concepção, depois de algumas horas do encontro desses serizinhos aí microscópicos e tão importantes, dessas células aí que vão gerar a vida, então aí sim começa ali a encarnação, né, que só se completa no instante do nascimento. Então a união da alma com o corpo, ela começa nesse momento aí, horas depois desse encontro, né, dessas células. O invólucro fluídico é que liga o espírito ao germe. E essa união vai se adensando, torna-se mais íntima de momento a momento,
até que se completa quando a criança vem à luz. Então, veja bem, não é o corpo que está completo ali, é a encarnação. Então, existe também um equívoco aí, dizendo que a encarnação só se completa com 7 anos. Coisa nenhuma. Kardec fala isso, mostra isso. A encarnação se completa no momento do nascimento. Naquele momento, o espírito está no corpo. Dentro? Claro que não. Nunca esteve nem estará. Ele está totalmente integrado. Molécula por molécula, ele veio se ligando na formação do corpo, através de quê? Do perispírito que organizou tudo isso. Né? Carregado de fluido vital que ele é. Né? E modificado pelos pais. Então, ele veio organizando tudo isso. No momento da criança nascer, está prontinho. Por isso que ela tem uma horinha de nascer. Né? A criança tem 1 hora de nascer. Ah, mas e quando tira aí pela cesárea? Não vai atrapalhar, não. Mas ela, se pudesse nascer a hora que ela, né, quisesse e que estivesse prontinha pelos partos normais, né, como se fazia muito antigamente, mas nem sempre todas as mulheres podem se submeter a eles, porque correm risco a criança também. Então, uma série de coisas. Isso não vai atrapalhar. O espírito vai terminar a sua união ali, começar, então, a encarnação completinha no momento que a criança nasceu. Agora, o corpo vai, claro, vai se desenvolvendo. A criança é um bebezinho, ela não tem raciocínio lógico, ela não tem lobo frontal ainda, ela não tem, ela está totalmente ainda na dependência, ela está instintiva, né? Mostrando aí numa metáfora, quando o espírito é criado simples e ignorante, ele também não tem nada, conhecimento nenhum, quando é criado por Deus simples e ignorante. Então, metaforicamente falando, é como aquela criancinha que está ali, que a gente parece que não sabe nada, que não faz nada, pelo contrário. Ela tem todo o seu conhecimento armazenado na sua individualidade. Mas só lhe vai ser permitido, ao nível da sua consciência, aquilo que ela tiver que saber para o decorrer da sua vida aqui na Terra. Muitas coisas vão ficar esquecidas aí, né? Por necessidade kármica, para lhe dar como uma bênção de Deus, o esquecimento, a oportunidade dela recomeçar uma nova experiência na matéria e, com isso, colocar aí a sua evolução a seguir, né? No período intercorrente, lá da concepção ao nascimento, como é que fica essa alma, né? A gente fica se perguntando, a alma não está lá, está onde, né? Então, olha só. No período intercorrente da concepção ao nascimento, as faculdades da alma são pouco a pouco afloradas pelo poder sempre crescente da força vital, do fluido vital. Aqui já podemos até encaixar, se a gente quiser, a palavra energia, mas não tem necessidade, né? Que diminui o movimento vibratório do perispírito até o momento em que o espírito fica quase totalmente inconsciente. Dessa diminuição de amplitude do movimento fluídico é que resulta o esquecimento. Então, a gente pensa assim, as pessoas falam assim, no início não tem nada ainda, está tão pequenininho. É ali que ele está consciente. É ali que ele pode ouvir tudo. Ele ouve a voz da mãe, ele ouve o que se comenta, porque o espírito está no campo energético da mãe. Ele não está dentro do útero da mãe, ele está no campo energético. E aquele corpinho está lá, começando, está muito pequenininho, ele não está ainda grande, ele ainda não assimilou todos os fluidos do perispírito nele. Né? É só uma extensão que vai, o espírito está ali com a maior quantidade de fluido perispiritual com ele. E vai, aos poucos, vai liberando. E aí vai o corpinho se formando e o espírito, através desta organização fluídica que é o perispírito, organizando todo o seu corpinho, sob o seu comando, vai imprimir nesse corpo físico o que tiver que imprimir, né? As lesões que foram feitas, as marcas que foram feitas nesse corpo espiritual, que foi com o espírito, mas não pertence a ele, mas ele precisa dele,
feitas em outras vidas. E aquilo que ele tem que resgatar pela escolha que ele fez, então vai ser impresso ali, naquela organização física. Aí é uma deformaçãozinha aqui, um probleminha ali de saúde, às vezes vem aí com problema de visão. Tudo isso por necessidade kármica, organizado por esse perispírito que precisava de fazer essa impressão no corpo físico das coisas que esse espírito, que esta alma veio resgatar, né? De tudo que ela veio resgatar. Então, à medida que esse corpinho vai se desenvolvendo, então menos vibrações esse perispírito vai tendo, menos lucidez o espírito terá por conta disso. Então, quanto mais se aproxima o final da gravidez, menos lúcido esse espírito estará, porque ele terá sua vibração energética diminuída por conta de se acoplar naquele corpinho que não ainda lhe oferece condições de manifestar toda a sua potencialidade de conhecimento, se ele não tem ainda essa condição. Aí ele não está ainda muito lúcido. Agora, do início, ele está. No início, ele ouve. Por isso que é importante, logo naquele início, a mãe conversar com o seu bebezinho, ele vai ouvir a voz, ele vai sentir a vibração toda dessa mãe, desse pai, ele vai saber se ele é bem-quisto ou não, se ele é desejado ou não. Ele vai se ambientando com todo o ambiente fluídico da casa. Né? Então, é muito importante aquele início. Aquele início é extremamente importante. Quanto mais para o fim, menos lucidez ele terá. Né? E aí, seguindo, Gabriel continua nos orientando. Ó. O estado do princípio inteligente, quer dizer, do espírito, nos primeiros tempos, é comparável ao do espírito encarnado durante o sono corporal. À medida que se aproxima o nascimento, suas ideias se ocultam, vai-se-lhe a noção de passado, do qual não mais tem consciência desde que nasce na Terra. Então, lá no finzinho, quando ele se une, realmente ali, ele esquece tudo. Ele esquece tudo que ele tinha quando ele se une. Só quando ele se emancipa do corpo físico é que ele tem essa noção. Se ele tiver uma debilidade mental, ele não terá com facilidade. Mas, se não, ele vai ter noção de tudo que ele é. E até por que ele está passando certas coisas aqui na vida. Né? Por que ele está com dificuldades disso ou daquilo. Ele consegue perceber. Por isso que muitas vezes, quando nós encarnados estamos assim, tristes e revoltados com alguma coisa, na nossa vida, que a gente está irritado com alguma coisa, revoltado com isso ou aquilo que está acontecendo, só comigo, aquelas coisas, quando a gente faz, às vezes, a nossa prece, pedindo ajuda ao anjo da guarda, para nos socorrer, para nos ajudar, melhorar a nossa ansiedade, o nosso nervosismo, aquilo tudo. E aí a gente dorme, a gente acorda melhor. Ainda que não lembre de nada, mas a gente às vezes acorda melhor com aquela sensação assim, poxa, estou fazendo um cavalo de batalha com isso aqui, que bobagem. Tira isso de letra, isso vai dar tudo certo, né? E os antigos diziam assim, o travesseiro é um grande conselheiro. Então, o que acontece nessa hora? O espírito se emancipa do corpo enquanto o corpo descansa, entra em contato com os seus amigos espirituais, com o seu anjo da guarda, que vai lhe mostrar, que vai lhe trazer a um nível de consciência, se não tiver os acontecimentos passados que geraram aquele sofrimento que ele está passando hoje, ele então vai ter conhecimento daquele ali, ainda vai ficar grato por estar passando hoje para ele poder resgatar e fazer a sua redenção por erros passados. Aí quando ele desperta, quando o espírito retorna ao corpo físico, ele não vem mais com aquela revolta, com aquela preocupação, fica menor, parece que o probleminha fica menor, ele fica mais satisfeito. Por quê? Ele recebeu uma bênção de entender um pouco tudo que está acontecendo com ele. Então, quando o espírito se desprende, ele entra na dimensão dos espíritos, mas também está na dimensão material. É nesse sentido que até o Décio Iandoli, que ele é um médico, ele faz umas palestras, eu também gosto muito de ouvi-lo, aprendo muito com ele, ele escreveu um livro dizendo que nós somos
seres transcendentais. Somos. Por quê? Porque nós vivemos nas duas dimensões. Nós vivemos na dimensão material quando estamos em vigília, quando estamos no nosso dia a dia, acordados, né? E na dimensão espiritual quando estamos com o corpo dormindo. Porque a gente se emancipa e entra na dimensão espiritual. Então nós vivemos sempre, o tempo inteiro, nas duas dimensões. Não precisamos ser médios videntes, ter êxtase, dupla vista para viver nas duas dimensões. Nós vivemos nas duas dimensões. E quando não tem necessidade de o espírito lembrar do que ele viu, do que ele vivenciou, no seu estado de emancipação pelo sono do corpo, ele não lembrará. Porque às vezes não é para lembrar, porque a bênção do esquecimento que acontece quando o perispírito diminui a sua vibração, né, no corpo, no espírito ele fica mais inconsciente, é justamente para ele anular isso, para ele esquecer, para que ele tenha uma oportunidade real de se refazer. Porque se a gente começa a lembrar, aí entra um outro fato que eu fico metendo tanta coisa no meio e meu assunto para, mas entra, é que vem assim uma necessidade de falar. A questão das regressões a vidas passadas. Isso aí, eu sempre recomendo, cuidado quem quer fazer. Cuidado, porque pode não dar certo. Ah, mas por quê? Porque se você não lembra, porque não é para lembrar. Existe uma razão para você não lembrar. Só em casos extremos, inclusive a presidente da associação de parapsicologia, há muitos anos eu vi uma entrevista com ela, uma doutora pequenininha assim, baixinha, mas uma inteligência, né? Ela até, acho que ela se tornou espírita depois que ela começou a fazer umas experiências assim com os pacientes, e ela recomenda que é muito perigoso, porque nem sempre a gente esquece ao despertar do transe. Por quê? Não somos nós que vamos para o passado. Ninguém viaja para o passado numa regressão de memória. Ninguém vai lá. O que ocorre? O contrário. É o passado que é liberado para o nosso presente, para o nosso consciente. E muitas vezes, ou por imperícia do próprio terapeuta ali, ou por razões pessoais da alma, essa lembrança que chegou no nível de consciência se apaga. Às vezes ela fica. E aí o estrago é grande. O professor Inácio, ele já até desencarnou, ele dirigia um hospital em São Paulo, de deficientes mentais, problemas mentais, loucos e tudo. E muitos não são problemas mediúnicos. Então ele dirigia esse hospital e lá se faziam algumas regressões com um estado em que a pessoa não tem condição de viver. É o caso daquela paciente, Dr. Brian Weiss, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, quando ela não consegue mais interagir na vida com ninguém. Ela já estava praticamente morando dentro de um armário, ela não conseguia engolir comprimidos, ela não conseguia receber injeção, ela não conseguia viver. Foi quando o namorado dela, que era pediatra no Hospital Monte Sinai, amigo do Dr. Brian Weiss, pediu que ele a ajudasse. Foi quando ele começou a fazer uma regressão com ela, colocou-a num estado de hipnose, ele começou a fazer uma regressão, e ela não foi até onde ele tinha determinado a vida passada. O que é vida passada? É essa nossa vida que já passou até o útero materno. As vidas, no plural, passadas, é que vai para outras. Ela foi para outras. E para várias. Para ele foi uma surpresa, foi o que deu origem ao livro, né? E depois ele ficou sabendo que essa era a missão dele. Né? Esse livro eu já recomendei várias vezes. Quem não leu não sabe o que está perdendo. Quem não leu não sabe o que está perdendo. Porque esse só que eu recomendo. Os outros dele eu não recomendo, não. São apelativos, fala até em metade eterna, os outros. Mas esse primeiro dele foi
a missão dele aqui, eu acho, nessa terra, porque é espetacular. Então, ele, aí no caso, a regressão quando é feita e ela não volta, o que ocorre? O doutor Inácio fez uma regressão e aconteceu isso. Ele até explicou para a moça, ela não gostava da mãe. Essa moça não gostava da mãe. Ora, isso não é motivo para fazer uma regressão. Mães, pais, filhos, avós, todos, são espíritos que estão no mesmo barco, a caminho da evolução. Somos todos iguais. Às vezes o neto é muito mais evoluído que o avô, o filho que os pais. Então não é motivo, há a necessidade de compreender que ninguém é perfeito, todo mundo tem seus erros, seus acertos, seus defeitos e qualidades. Então isso não é motivo, né? E a pessoa tem que fazer todo o esforço para superar aquilo ali. Mas ela, porque queria, acabou fazendo. Foi cair depois na mão dele. Não foi ele que fez. Foi cair na mão dele. Quando ela não foi feita a regressão, o que aconteceu? Ela ficou sabendo que a mãe dela, na outra encarnação, na vida passada dela, foi quem tirou a vida dela. Foi quem a matou na vida passada. Outros relacionamentos lá, e aconteceu isso. Então, o que aconteceu? Essa alma, ao voltar para a dimensão espiritual, fora da perturbação que sempre acontece por ocasião da morte, começou a ter certeza de toda a sua vida passada, e ela viu o que ela tinha feito com aquelas pessoas, a exploração toda, o crime e tudo. Então ela pediu, na escolha das provas, que ela fosse a mãe daquela alma, no caso aí que iria se encarnar, para que ela pudesse devolver a ela aquilo que ela havia tirado da vida dela. Que ela fosse a mãe dela e que ela ia dar todo o carinho, toda a alegria, toda a vida que ela pudesse dar para corrigir o erro dela. E assim, essa alma aceitou isso, só que ela não lembrava, né? Aqui, lógico, nem a mãe, fora disso, também não lembrava, é o esquecimento passado. Então vieram juntas. A mãe veio, depois engravidou e veio essa alma nascer, né, da biologia dessa mulher. E ela fazia tudo por essa filha, como ela havia pensado, né? Cumprindo a sua parte. Era uma mãe amorosa, atenciosa, fazia tudo. Mas a filha não gostava da mãe. Por quê? Ela não lembrava, mas ela tinha reminiscências, choque fluídico. Isso acontece. Ela tinha isso pela mãe. E ela não conseguia nem abraçar. A mãe era um problema sério. E ela não aguentava, ela não aceitava isso, porque ela reconhecia o amor da mãe por ela. Ela ficava revoltada, ela não conseguia. Se ela tivesse ido para o doutor Inácio antes, teria talvez resolvido sem isso. Foi feita a regressão, quer dizer, isso veio ao nível de consciência dela e não voltou. Esse conhecimento ficou. Aí que ela não podia mesmo olhar para a mãe. Aí que ela teve certeza do porquê que ela não gostava da mãe, que ela tinha razão por não gostar da mãe, e ele teve que separar. Não pôde mais viver com essa mãe. Quer dizer, atrapalhou todo o resgate dessas almas ali nessa vida, foi uma encarnação neste ponto perdida. Totalmente? Claro que não, porque a encarnação não era só isso, mas nesse ponto ali não houve a redenção delas. Houve da mãe, mas não houve a dela. Essa mãe não teria que retornar com algum problema para resgatar o que ela já estava resgatando, e não foi pela intervenção da filha que ela deixaria de resgatar, porque ela continuou amando essa filha. Ela continuou dando a ela todo o amor, principalmente quando ela recebeu essa notícia, quando ela soube disso. Aí que ela dobrou o amor dela mesmo pela filha, mas não puderam mais conviver e a filha não podia nem mais olhar a mãe. Então essa questão da lembrança, né, de outras vidas, por qualquer probleminha, é contraindicada pelo Espiritismo. O Espiritismo não contraindica uma regressão necessária em alguns casos, como nesse caso dessa paciente, Dr. Brian Weiss, que ela não estava conseguindo viver. Para ela foi uma bênção, para ela foi um bem. Mas as pessoas estão fazendo de qualquer maneira, por qualquer coisinha. Eu quero saber o que eu fui na vida passada para justificar o que eu estou passando hoje. Não façam isso. Não sabem o prejuízo que isso pode trazer para a sua encarnação.
para a sua vida atual e também para aqueles que estão em volta, porque isso acaba sendo uma invasão na vida das pessoas também. Porque você não lembra só do que você fez, você não lembra só de quem você foi, você lembra de tudo que aqueles que também te cercam, que tem a ver com o problema que o levou a fazer isso, foi também. Então, é uma invasão enorme na privacidade de alguém, né, dessa alma. Então, continuando. Resumindo, no momento de encarnar, o perispírito une-se molécula a molécula à matéria do germe, quer dizer, daquele corpinho, né? Possui este uma força vital, cuja energia, mais ou menos vigorosa, aqui o Gabriel usa essa palavra, está bem empregada aqui, transformando-se em energia atual durante a existência, transformando-se em energia atual durante a existência, determina a longevidade do indivíduo. Quer dizer, aí ela já é um resultado desse fluido, né? Já movimenta, já está ali fazendo a movimentação orgânica. Então, ela já se transformou aí numa energia. Então, já num ponto, né? Numa quantidade para a pessoa usar aí toda a vida dela. E isso foi uma sabedoria divina, porque ninguém tem que ficar preocupado que esse princípio vai acabar e que vai morrer. Tem para viver a vida toda, igual que a gente tem neurônio para viver 400 anos. Só que tem gente que acaba e não consegue viver nem 100. De tanta bobagem que faz, vai matando os pobrezinhos, né? E eles morrem, neurônio morre, né? Claro que morre, né? São células, né? Continuando. A ideia diretriz que determina a forma está, por conseguinte, contida no fluido vital. Está contida no fluido vital. O que determina a forma. Então, o perispírito não é forma. Determina essa forma, está lá no DNA, carregado de fluido vital. Né? Ele que traz esse formato humano que todos nós temos. Então, não é tanto que, já falamos aqui até em outras vezes, que há possibilidade de um corpo chegar no finalzinho da gravidez e não ter espírito para ele. Tá isso no livro dos espíritos. Tá lá. E aí acontece o quê? O corpo não vive. Então a vida é vegetativa. Esse corpo vivia pela mãe, pelo princípio que animou essas células lá no início e que virou aí uma energia na organização do corpinho que estava se fazendo, né? Então ele estava vivendo. Ele estava vivendo. A planta não tem alma. O animal tem, mas ela não tem. Ela tem um princípio ali de alma, porque ela é um ser orgânico, ela tem um duplo, ela tem uma energia lá que não é ainda a alma, porque a alma não é energia, né? Mas ela não tem, mas ela vive. Ela está lá vivendo. Então, esse estado, por isso que se fala que é um estado vegetativo, é como dos vegetais. Não tem inteligência lá, né? Porque vai só no finalzinho que vai completar. Quando não tem espírito, esse corpo morre. Então, isso, e ele tem forma. Ele tem forma. Eu já ouvi de oradores que, não sei por que puseram essas palavras no texto de Kardec, que é uma massa informe. Isso não existe lá, não tem escrito lá. Não é uma massa informe, é um corpo humano que não tem espírito, vai morrer. As deformações não são falta do espírito. As deformações, pelo contrário, são provocadas pelo espírito, através do perispírito, para que esse espírito resgate seus erros passados. Aí ele pode vir com uma deformação física. Mas isso não é falta do espírito, pelo contrário, é provocado por ele. É direcionado por ele, orientado pelo espírito. Quando não tem espírito, é um corpinho normal. Não tem deformação, não tem nada. Veio pelos pais, a menos que tenha um problema com a genética dos pais. É outra história. Mas não é provocado pelo espírito. Então é uma criança normal, mas não vai viver, vai morrer. Vai nascer e vai morrer. Porque assim que ela sair do útero, ela não tem espírito para que ela viva. Então ela morre.
Então, é graças a ele que o tipo individual se forma, graças ao fluido, né, do perispírito. Desenvolve-se, conserva-se e destrói depois. Quer dizer, quando morre, o fluido vital se reintegra como já... Aí é princípio mesmo, que já se desprende, não é mais energia, é um princípio que vai ser liberado, desde lá do início, e pronto, se integra no todo, e o corpo vai para a Terra ser transformado, que vai ser decomposto, vai retornar ao seu estado primitivo aí de gases, né, primitivo para nós, não primitivo no sentido universal, porque ele já não é mais, né, porque nem o fluido universal que envolve a Terra é original, já é próprio dela, já é o fluido cósmico modificado que está nela, né? E o perispírito é feito desse fluido, que quando o espírito não precisar mais de reencarnar na Terra, ele vai deixar aqueles elementos fluídicos aqui e vai construir outro no planeta que ele vai reencarnar. Ele não pode ficar sem ele, porque ele só interage na matéria através dele. Eis porque o perispírito é o decalque ideal do corpo. A rede fluídica estável através da qual passa a torrente de matéria flutuante, que a cada instante destrói e reconstrói todo o organismo. Tá vendo? A cada... eu não sei quanto tempo, mas é rápido toda a reconstrução das nossas células da pele, né? A gente está sempre renovando tudo isso, só não fica novinho, é uma renovação, mas não no sentido literal, porque elas são renovadas, mas no modelo que elas estão. Então, uma pessoa que está com 60 anos, ela vai ter suas células renovadas, de pele, de tudo, não quando ela tinha 10 anos, aquela pele linda, esticadinha e bonitinha. Ela vai continuar com suas ruguinhas todinhas, porque essa pele, essas células vão ser renovadas no modelo atual. Então, ela não vai ficar novinha porque renovou. Ela vai renovar porque elas morrem. Então, tem que ser, elas são substituídas, mas por outras daquele modelo ali, né? Porque carrega a memória que está aí no fluido vital. Então é direitinho isso aí, ó. Eis porque o perispírito é o decalque ideal do corpo. Quer dizer, o nosso perispírito, que reveste nós que somos espíritos, ele tem essa forma do corpo físico, e esse corpo físico ele é assim por causa da genética dos pais. Então, ele pega isso, ele manipulou isso e ele fez as modificações necessárias e toma essa aparência. Então, esses fluidos são carregados do fluido, do fluido vital que estava lá nas células quando os corpos começaram a ser feitos. Então, o perispírito é um decalque perfeito do corpo físico, porque foi ele mesmo que organizou isso, né? É o decalque ideal do corpo, a rede fluídica estável, através da qual passa a torrente de matéria flutuante. Matéria flutuante é essa matéria nossa, que vai se transformando, que vai mudando, que vai morrendo e vai sendo substituída por outra. Nunca ela perde essa aparência, porque está gravado nos fluidos do perispírito. Ele é essa memória aí, né? Não é que ele carregue essa memória, que a memória é do espírito, mas ele se utiliza dela. É através do perispírito que o espírito mantém isso tudo, né? Porque quem mantém tudo é a alma, que a cada instante destrói e reconstrói todo o organismo. É ao perispírito que o espírito deve a conservação de sua identidade física e moral, visto ser possível ligar o tão profundo quão persistente sentido do ego à matéria em constante renovação. Então, está aí o ensaio de Gabriel Delany sobre essa questão do fluido, que eu achei assim bastante interessante. Outra coisa muito interessante é que cientistas descobriram que as árvores também têm coração, né? Engraçado que eu acho que todo mundo aqui, acho que esse pensamento ocorreu a todas as pessoas. Como que a água da chuva, por mais que ela seja absorvida pelas folhas e tudo, mas o que absorve mesmo a água? É a raiz, né, da planta.
Tanto que, por exemplo, eu que estou encantada pelas minhas suculentas, que eu acho lindas, mas ela é igual a Simã Coruja, né? O filho dela é o mais lindo de todos. Eu acho as minhas plantinhas as mais lindas de todos. Todos eles. Aí eu fico ali vendo que a gente tem que ter aquele cuidadinho, né? Para não ficar jogando muita água em cima, que elas não gostam. Elas são suculentas, que elas são gordinhas, né? Cheia de suco. E o bem-te-vi adora beber água nelas, lá em casa. Eu já botei um comedouro para eles beberem. Beberem não, comerem alguma coisa, né? Ninguém vai. Nenhum passarinhozinho vai para lá piar naquela canjiquinha que eu boto. Eles vão lá para as minhas suculentas e se alimentam e bebem água nelas, né? Os safadinhos. Então, a gente não joga água em cima delas. Joga na terra. Porque elas vão absorver pela raiz para levar para elas. Tudo bem, elas são baixinhas assim. E aqueles carvalhos gigantescos, de não sei quantos metros de altura? Como que aquela água que está lá na raiz chega até o topo daquela árvore? Para colocar aquelas folhagens viçosas e maravilhosas, né? Como? Eu sempre fiz essa pergunta. Eu acho, gente, como é que pode? Aqui tudo bem, é tudo baixinho, mas imaginemos uma árvore altíssima. Como é que pode? Como é que chega lá? Olha só, é o coração. Olha que lindo. Os cientistas descobriram que as árvores têm um batimento cardíaco, embora muito lento, que faz que os troncos e galhos das árvores se contraiam e se expandam para bombear a água das raízes até as folhas, semelhante à maneira como o nosso coração bombeia o sangue através de nossos corpos. Olha que coisa maravilhosa. A gente pensa, a gente não conhece nada, a gente não sabe nada. É por isso que quando a gente ouve dos espíritos, que nós temos que respeitar tudo que existe, porque tudo é divino, né? A gente, quando... Engraçado que é interessante que tem uma tribo... A maioria dos índios respeitam muito, muito a floresta, né? As árvores. Mas uma tribo americana, Sioux, eles fazem, quando eles vão fazer o totem, que eles precisam de cortar a árvore para fazer o altar deles lá, eles conversam com ela. Eles pedem perdão a ela, eles se desculpam por eles cortarem a árvore, porque ela vai ser cortada, porque eles falam que ela vai se destinar a algo muito importante, por isso ela foi a escolhida. Aí, pasmem, não é ela que vai ser cortada. Eles conversam com aquela que eles escolhem uma para cortar. Vão para duas ou três depois dela e conversam com aquela que não vai ser cortada. Então, quando eles conversam com a árvore que ela vai ser cortada, o que acontece? Ela desmaia. Eles dizem que ela entende, mas ela desmaia. Isso foi provado em laboratório depois, porque quando os botânicos começaram a assistir isso, eles se interessaram em saber o que acontecia. Perguntaram ao índio, ele falou, não, porque quando eu falo com ela que ela vai ser cortada, ela manda uma mensagem para as que estão em torno dela, numa área grande ali, para que elas não a vejam ser cortada. E elas desmaiam. Elas não vão assistir aquilo ali. E ela está entendendo que ela vai ser cortada por uma causa nobre. Olha só a ideia do índio. Ele pensa isso, né? Aí o que ocorre? Ele vai para aquela que está duas ou três depois dela e corta. Aí o repórter falou, você cortou? Ele falou, porque ela já não está sentindo nada. Ela foi alertada pela outra. Ela está dormindo. E ela não vai sentir o corte. Aí depois os cientistas, trabalhando nisso, eles viram que realmente quando uma árvore é ameaçada ou uma planta é ameaçada, ela manda uma mensagem do jeito dela, na comunicação dela, para que as outras
desmaiem para que as outras durmam para não sofrerem. E é isso que acontece. Então ele corta a outra. E aquela mesma que ia sofrer, porque ela não ia desmaiar, ela mandou, foi uma mensagem, ela fica lá inteirinha. Então é muito interessante, quer dizer, cada dia a gente vai aprendendo com essas pessoas todas que trabalham na terra, que respeitam. Então a gente tem que respeitar realmente tudo que está aí. Olha, elas têm coração. Olha que coisa. E é verdade, é pesquisa publicada em revista científica, isso aqui não é lenda, não. Olha só. A única diferença entre o nosso pulso e o de uma árvore é que o de uma árvore é muito mais lento. Bate uma vez a cada 2 horas ou mais. E ao invés de regular a pressão sanguínea, o batimento cardíaco de uma árvore regula a pressão da água de suas raízes. É, em essência, um tipo de pulsação. Né? Pode procurar, está lá na internet mais desenvolvido. Eu só coloquei aqui o principal. Então, realmente, nós temos coisas maravilhosas para descobrir. E na semana que vem, nós vamos também tomar conhecimento de 2 experiências muito importantes, né? Não só no campo do reino dos vegetais, quanto do nosso, né? Sobre essa questão da absorção no caso já é fluido vital, porque a gente ficou sabendo que a gente precisa às vezes se abastecer, né, dele. Então como isso acontece, né? Porque o que é a vida e o que é a morte é o que a gente vai fazer aqui na semana que vem, a vida e a morte. A vida acontece quando nós nascemos, estamos ali repletos de fluido, e a morte quando esse fluido vital termina. Né? É igualzinho quando a gente recebe umas flores lindas, né? Aquelas flores maravilhosas, e coloca ela numa jarra com água. Se não colocar água, ela vai murchar rapidinho. Se colocar água, ela vai demorar aí 1 semana, mais ou menos, mas tem que trocar todo dia. E tem que ir cortando o pezinho dela, para que ela dê entrada a todas as propriedades da água para reter, ou melhor, demorar mais a eliminação para diminuir a velocidade da eliminação do princípio vital que existe nela. Então ela fica ali, mas tem hora que mesmo aquela água não consegue mantê-la viva mais, porque o princípio escoa. Isso acontece conosco. E quando acontece, a exemplo da planta, a gente também tem o nosso corpo morto, né? Nós não vamos morrer, mas o corpo vai. Então a gente vai tratar semana que vem sobre a vida e a morte, mecanicamente falando, né? Não moralmente falando. E esses 2 exemplos muito interessantes que eu vou trazer para vocês, tanto do reino vegetal, quanto do reino nominal. Muita paz para todos.